Olá, e eu sou Dani Toniolo e aqui mais uma vez falando com você sobre meditação. Os efeitos que a meditação traz para nossa vida. Porque esse é o importante, né? Todas as práticas que a gente faz, elas precisam ter efeito, né, benéfico na nossa vida. A gente faz exercício e aí a gente fortalece o corpo, ganha flexibilidade, não só no corpo, como também na mente. E isso reflete numa vida melhor, mais os movimentos mais adequados, mais saúde, mais longevidade, mais facilidade no seu dia a dia, nas tarefas do seu dia a dia. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, é importante que a gente saiba qual o benefício disso. E o benefício sempre é uma das coisas que mais vai nos ajudar a manter a disciplina, o foco, a atenção naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Ter persistência, conseguir todo dia fazer um pouquinho, mesmo que no começo não pareça tão agradável. Muitas coisas são assim, não é? No começo não parece tão agradável, a gente começa e daqui a pouco os benefícios fazem você olhar para isso de uma outra forma. Então, por isso que estamos aqui nesses vídeos te trazendo benefícios que vêm com o tempo de prática, né? Se você ainda não começou a sua prática, é aquela história, né? Talvez o que eu fale aqui, ainda você não alcançou esse lugar. E talvez sim, porque você está praticando um pouquinho todo dia e você já começa a perceber um pouco mais do que a gente começa a trazer aqui, né, se tratando desses benefícios. Então a gente já falou muito do estar presente no presente, que é a única forma que de fato você tem o poder de usufruir o seu livre-arbítrio. Caso contrário, você roda num programa automático que você muitas vezes nem percebe. Então a meditação te ajuda a dar esse break, né? Esse parar o programa e você ter a oportunidade de fazer escolhas e fazer diferente e sair do seu programa e até criar novos programas de acordo com o que você quer de fato, né? Não de acordo com o que foi implantado em você através, não por maldade, com certeza por pessoas que te amam, seus pais, seus professores, pessoas que passaram pela sua vida, mas que muitas vezes também tinham crenças limitantes e que não faziam bem para a própria vida deles, mas que por algum motivo, né, às vezes, muitas vezes pela falta de reflexão, a gente vai repetindo, repetindo e repetindo e vai passando isso de geração para geração. Então, em algum momento, alguém precisa estar consciente disso para romper esse ciclo de crenças que às vezes não são suas. Você simplesmente está carregando crença dos outros. Mas que para que você possa perceber isso tudo, você precisa parar e olhar e entender como você funciona, quais são as crenças que estão regendo aí a sua vida, o seu universo, e como que você pode reprogramá-las, né? Ter consciência de cada uma delas é o primeiro passo. E a meditação vai te ajudar através de uma forma intuitiva. Isso emerge do seu inconsciente e você tem a possibilidade de observar. Às vezes não durante a meditação em si, mas durante o seu dia, você passa a ficar mais conectado e a perceber e a observar melhor como você reage a cada situação. E aí você vai entendendo e vendo o quanto você age de maneira muito igual e muito parecida sempre, porque tudo faz parte de um programa que roda de maneira automática. E à medida que você percebe isso, você muda. Então já falamos em alguns vídeos sobre esse estado de presença,
e sobre esse programa que roda automático e que fica aí nesse blá blá blá, né, falando com você mesmo. Você conversa, de certa forma, com esse programa, com as coisas que você pensa. Existe um blá 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 da mente que está aí presente o tempo todo. À medida que você vai meditando, você vai conseguindo silenciar um pouco esse blá 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 para que você comece a perceber de fato esses programas e como você vai escolhendo reagir a cada situação. Já falamos também da reatividade, de como você reage às situações, muitas vezes, por uma percepção que não é a correta da realidade. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro disse pra gente e a gente coloca o outro como o culpado de estarmos chateadas. E não. Se você ficou chateado com alguma coisa que foi dita a você, é você que interpretou aquilo que foi dito de determinada forma. Quando a gente aprende a entender que as situações da vida, elas têm uma dinâmica muito maior do que a nossa pequena vidinha que está aqui, tudo que acontece ao nosso entorno, muitas vezes tem uma ordem maior, né, do porquê as coisas acontecem. E muitas coisas que acontecem e a gente julga como ruim, muitas vezes lá na frente a gente vai entender e vai falar, nossa, agora eu entendo e agradeço porque isso aconteceu, porque isso deu margem para que essa outra coisa acontecesse, né? E essa outra coisa de fato traz um benefício. Mas essa daqui precisava acontecer. E aparentemente ela pode ter sido visualizada como uma situação ruim. Mas é uma situação, sempre é uma situação de aprendizado, que vai te levar para um outro ponto, à medida que você consegue vencer isso aqui. Mas se você fica resistindo nessa situação e reclamando dela, muitas vezes você não consegue fazer esse pulo e ir para essa outra situação que seria melhor, né? Você fica preso aqui, na sua reclamação, na sua resistência, porque não era assim que você queria que fosse, que você queria que acontecesse. E aí você fica preso nisso aqui. À medida que você consegue observar essas coisas, você entende que as situações acontecem por algo maior. E existe um porquê maior das coisas acontecerem. E você olha para isso aqui de uma maneira mais curiosa. Do que será que isso aqui veio me ensinar? Para onde isso aqui pode me levar? E aí você faz o upgrade, né? Mas para você estar atento que isso aqui, aparentemente, que parece ruim, pode ser uma coisa que pode te levar para um lugar genial, você precisa estar presente. E a meditação vai te ajudar. É um treino para que você esteja presente com os olhos abertos no seu dia a dia, na sua vida. Não só naquele momento em que você está sentado ali de olhos fechados, treinando esse estado de presença, né? Treinando a mente a estar num foco só, a não ficar se distraindo com milhares de coisas. Assim como as atividades contemplativas, que também já falamos um pouco aqui sobre elas, né? Atividades onde você precisa se concentrar numa coisa só. E são atividades que você tá lá, com foco, com atenção, com presença, fazendo alguma coisa de olhos abertos, consciente do que você está fazendo. Isso é um estado meditativo. E você pode viver o seu dia nesse estado mais meditativo, com mais foco, com mais concentração, fazendo uma coisa de cada vez, tendo mais consciência do que você está fazendo e podendo de verdade usufruir o seu livre-arbítrio, fazendo melhores escolhas. Esse blá 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 da sua mente, ele tende a ir diminuindo à medida que você vai meditando. Você vai encontrando mais espaços de silêncio entre um pensamento e outro.
E isso vai te dando essa possibilidade maior também de observar, né, as suas formas de pensar, esses programas que rodam aí na sua mente. Fazer escolhas para mantê-los continuar rodando ou não. Tem programas que são bons, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Os programas, quando eles viram automático, eles de certa forma gastam menos energia, ajudam a gente a gastar menos energia. Mas esses têm que ser os programas bons, os bons programas que você mesmo instalou, que te dão força para seguir adiante na sua vida, criar novos projetos, né? Fazer coisas novas, ter a mente mais aberta, experimentar, olhar para tudo de maneira mais curiosa, para que você possa experimentar as coisas sempre com esse olhar de alguém que, o que isso aqui veio me ensinar? O que eu posso aprender com essa situação? E não reagir ficando irritado, bravo com aquela determinada situação que aconteceu e resistindo a ela. Porque são as resistências às coisas da vida que fazem a gente sofrer. À medida que a gente olha com um olhar curioso, aceita o que está acontecendo e se prepara para o que isso pode me trazer, fica mais interessante e você sofre menos. Ao contrário, você se diverte nesse rolê da vida. Então esse é um dos grandes benefícios também que a meditação pode te trazer. Além de mais paz, porque isso também traz paz. A curiosidade, esse olhar mais de aprendizado, isso te traz uma sensação de coisa nova, de alguma coisa boa que pode estar por vir. E não de ficar preso no sofrimento de alguma coisa que, eu não queria que fosse assim. A vida nem sempre vai ser do jeito que você quer. Ela pode ser melhor do que o que você quer. E para isso você tem que se permitir soltar o seu controle, experimentar o que a vida te traz, o que ela te apresenta a cada momento. Pode ser mais divertido. Experimente. Continue sua prática de meditação, seja de 7 minutos ou esperamos que você já tenha conseguido avançar para um pouquinho mais. E a gente continua aqui, postando meditações toda semana para que você possa ter um leque de opções para praticar. Até a próxima. Namastê.